Bom dia! Vamos para mais um café com tarô? Bora lá! Cafezinho preto hoje, bem gostoso na xícara náutica, que é para combinar com todo esse azul que vocês estão vendo aqui. Tá gostoso. Que delícia! Vamos lá, vamos começar essa leitura. Lembrando que aqui no Café com Tarô a gente primeiro pega a energia geral do dia para todo mundo, depois a gente vai signo por signo, ou com uma cartinha de oráculo, ou com as cartas do tarô, e ao final a gente tem aquele conselho dos oráculos, finaliza a leitura para todo mundo, beleza? Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Quem já está aqui no canal, agradeço a presença. Quem está chegando agora, dou as boas-vindas. E eu quero também esclarecer algumas coisas com vocês. Eu notei que muitas pessoas deixaram a inscrição do canal nos últimos 7, 10 dias. Eu imagino que essa debandada tenha sido por conta da monetização do canal. A partir do momento que o canal passa a monetizar, isso sempre foi algo que eu estava perseguindo desde que eu voltei, porque, né, gente, ninguém trabalha de graça. Então, eu senti que muitas pessoas deixaram o canal, não posso fazer nada sobre isso, mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre essa questão, né? Porque colocar anúncios aqui nos vídeos do canal é a única maneira que eu tenho, nesse momento, de ganhar pelo trabalho, pelo trampo imenso que é fazer o conteúdo para cá, né? O canal não está me deixando milionária, muito pelo contrário, entendeu? Eu acho que nesses últimos 20 dias aí eu consegui ganhar e ainda não recebi tipo uns 10 reais. Então, queria deixar aí na consciência de vocês essa conversa, né? Porque a gente fala muito sobre mentalidade de abundância, de prosperidade, e eu fiquei, essa debandada do canal me fez pensar muito sobre isso, sabe? Sobre o quanto a gente valoriza o conteúdo que a gente recebe de graça, e do quanto muitas vezes também a gente está tão mal acostumado com as coisas na internet, né, que a gente se comporta um pouco como crianças mimadas, né, tipo, agora tem anúncio, não vou mais, entendeu? Vou sair daqui, que saco, não sei o que. Gente, pelo amor, né, eu realmente fiquei bem de mau humor, eu fiquei bem pé da vida com essa história, porém, sigo, vou continuar meu trabalho aqui do mesmo jeito, mas infelizmente não tem como mentir, essas coisas afetam a gente mesmo, porque é triste, né? É triste. Vamos lá. Opa! Pulou aqui quem? O Cavaleiro de Ouros, esse cavaleiro que trabalha todo dia, que acorda cedo, né, que estuda, que está sempre tentando melhorar o próprio trabalho, que está pensando no futuro, que está pensando, por exemplo, nos boletos que vão chegar e que ele precisa pagar, e a única forma que ele tem de pagar é com o próprio trabalho, tá? O tarô não mente jamais, pessoal. Tá aqui o Cavaleiro de Ouros, sempre construindo o próprio futuro, tentando estabilizar a própria vida, tentando de repente dar uma entrada num carro, ou comprar a casa dos sonhos, né? Ou fazer uma viagem para visitar a mãe no interior e não tem dinheiro, precisa juntar. Esse não é um cavaleiro rico, esse é um cavaleiro que trabalha, pessoal. É um cavaleiro que batalha todo santo dia, tá? Então, eu sinto que esse cavaleiro veio bem dentro do discurso que eu estava colocando sobre a gente valorizar não só o nosso próprio trabalho, mas também o trabalho das outras pessoas. Porque está todo mundo aqui nesse mundo vivendo, mas tendo que pagar um preço para viver.
Tudo o que a gente faz custa alguma coisa. O lugar onde eu estou me custa. O lugar onde você está custa. Por exemplo, eu não vejo anúncios no YouTube, mas eu pago um preço para não ver os anúncios do YouTube. Mas eu pagando preço, eu não estou prejudicando quem está fazendo o conteúdo. Então eu sinto aqui também que esse cavaleiro está trazendo para a gente uma discussão sobre a ética do trabalho também, sabe? E como a gente pode querer, por exemplo, ter o nosso trabalho valorizado se a gente não faz isso em relação ao trabalho das outras pessoas. Como a gente quer receber aquilo que a gente merece se a gente não está com a disposição de pagar aquilo que as outras pessoas merecem. Então, sempre tem aqui algo relacionado ao trabalho, relacionado ao futuro, mas principalmente relacionado a essa vida prática da gente, onde tudo custa. Uma garrafa de água custa R$4, entendeu? Então, assim, vamos pensar nisso no dia de hoje, vamos ver como é que a gente está se relacionando com o nosso próprio trabalho, com o trabalho das outras pessoas. Eu acho que é uma bela de uma chamada na consciência que o tarô está trazendo pra gente. Beleza? Vamos para os signos. Áries. Vamos lá, Áries. Nossa, caiu um calhamaço aqui, Áries. Socorro! Vamos lá, Áries. Qual o conselho para você? Opa, tô sentindo duas cartas. Olha só, Áries. O diabo e o 5 de paus. Uma competição que não me parece muito justa, uma competição onde pode estar havendo muita manipulação, uma competição onde você quer de qualquer maneira, talvez, né, vencer, né? Talvez você usando de algumas táticas não muito, como direi, não muito justas para conseguir algum tipo de vitória aqui, né? O diabo sempre fala da manipulação, mas ao mesmo tempo também ele fala sobre a gente curtir esses momentos onde a gente tem como se destacar. E não é se destacar pelo puxar o tapete do outro, é se destacar pelo próprio trabalho também. Nem tudo é ruim quando o diabo vem. Eu estou tentando ver aqui também um pouco do lado positivo dessas duas cartas. E o lado positivo dessas duas cartas pode estar falando que você realmente tem o foco no trabalho, você está com foco bastante no trabalho para vencer algum tipo de competição ou de como chama? Não é bem competição que eu queria falar. Alguma situação onde você precisa vencer outras pessoas, né? Uma concorrência, ou disputando um cargo, alguma coisa assim. A energia do diabo é uma energia que traz bastante disposição para lutar por isso. Beleza? Vamos lá. Touro. Touro. Nossa, um calhamaço de cartas, gente. Tá caindo muita carta hoje. Touro. Ok, Touro, caíram 3 cartas aqui. As de paus, 2 de ouros e o rei de paus. Eu tô sentindo que essas 3 cartas estão falando para você apostar nas suas ideias, buscar equilibrar as suas finanças e não desistir daquilo que você iniciou aqui, ó. Ter o foco realmente naquilo que você deseja alcançar. Esse rei de paus é um rei que ele começa um projeto e ele vai acompanhando todas as fases, porque é assim que ele tem essa sensação de que ele não desistiu dos sonhos, não desistiu daquilo que foi a primeira visão que o levou a fazer alguma coisa, que também está aqui nesse ás de paus. Isso aqui é um começo bastante criativo, então eu sinto que hoje é um dia para você, inclusive, tirar do papel algumas coisas, mesmo que isso custe para você ter que trabalhar com 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Que é o 2 de ouros aqui também. 2 de ouros que também fala, ó, muitas vezes a gente está fazendo o que a gente pode para conseguir dar conta de pagar os boletos, né?
Ok. Gêmeos. Gêmeos, você tirou o 2 de ouros. O 2 de ouros que fala sobre a atração que acontece quando a gente está numa determinada vibração. Então, pensa, o que você tem atraído? Qual o tipo de pessoa que você tem atraído para a sua vida, para os seus negócios, para o seu comércio? Quais são os clientes que você quer atingir? Onde eles estão? Como eles estão vibrando? Que tipo de sensação eles querem e que você pode dar a eles, né? É como se fosse assim, você quer conquistar mais clientes, então você tem que pensar o que é que essas pessoas estão querendo para que você possa fornecer isso. Eu sinto aqui também que, como essa é uma carta que fala de parcerias, talvez seja o momento de você olhar para as pessoas que estão com você em algum tipo de parceria, trabalhando com você para um objetivo em comum e valorizar isso, se é que você não está fazendo. Mas, né, é o conselho. Se você não está valorizando quem está do seu lado, comece a valorizar agora, porque isso é extremamente importante. Câncer. Câncer. Câncer, você tirou o Ás de Copas. O Ás de Copas que sempre fala sobre a gente colocar o nosso coração em tudo que a gente faz. Fazer com amor, fazer com empatia, fazer de um lugar de querer o bem, não só pra gente, mas o bem em geral da nação, né? Aqui também fala sobre um despertar de novas emoções que talvez você venha sentir aí no dia de hoje, tá? Então, eu sinto que assim, aplicando isso à energia do trabalho, que é a energia do Cavaleiro de Ouros, eu sinto que quanto mais você fizer as coisas acreditando que isso faz bem para você, ou sentindo, né, nem acreditando, sentindo que isso faz bem para você, é melhor, né? Fazer as coisas com o coração, eu acho que deveria ser o ideal para todo mundo. Nem todo mundo consegue, né? Vamos pensar que tem gente que às vezes trabalha num lugar horrível. E é o que a gente tem que fazer muitas vezes para poder sobreviver, né? Mas o quanto você puder colocar de amor no dia de hoje, nas coisas que você está fazendo, no seu trabalho, acho que vai ser muito benéfico para você. Muito, muito, muito benéfico. Beleza? É isso. Leão. O Leão, duas cartas, o 4 de ouros e o carro aqui. Leão, hoje é um bom dia para você avaliar tudo aquilo que você já conseguiu até hoje, ver se você realmente está investindo em algo sólido para o futuro, porque a gente tem a energia do Cavaleiro de Ouros, que sempre pergunta para a gente como é que a gente está aplicando, né, o nosso dinheiro, como é que a gente está fazendo ele, por exemplo, render, crescer, multiplicar. E ao mesmo tempo também eu sinto que com o carro tem um indicativo aqui de que você está num caminho que é um bom caminho para você atingir aquilo que você deseja. É como receber uma cartinha dizendo que você está no caminho certo, tá? O 4 de ouros também fala sobre você dar uma checada em tudo aquilo que te sustenta, né? Então, se você tem um negócio, vai lá ver se seu negócio de fato está bem amparado, se você está com isso sólido. Fala também sobre o quanto a gente se dá o valor. Sabe, essa carta é muito uma carta da gente saber que tudo que a gente consegue com o nosso esforço e saber valorizar isso, tá bom? É isso, Leão. Agora a gente vai para Virgem. Virgem. Duas cartas, Virgem, olha só. Um Rei de Ouros e um Cavaleiro de Paus. Esse Rei de Ouros, que é um rei que muitas vezes
prefere ser menos ousado do que o cavaleiro de paus é. Então eu sinto que aqui tem tem duas energias que podem às vezes estar brigando dentro de você. Eu continuo jogando no seguro, continuo fazendo as coisas dentro da minha zona de conforto, ou eu me arrisco, ou eu tento algo absolutamente novo, ou eu invisto numa visão que eu tenho de algo muito mais ousado, muito mais original, né? Muito mais livre e libertador. Então eu estou sentindo aqui, Virgem, que hoje é um dia que talvez você vá olhar para as suas fundações e falar assim, não, tá tudo seguro, eu acho que eu consigo fazer um movimento mais criativo, mais inovador, sem arriscar aquilo que eu consegui já até o momento. Porque esse rei, às vezes, ele também precisa dar uma sacudidinha nas coisas, porque senão fica tudo muito parado, né? Fica só aquela coisa, não, eu sei que plantar abacate tá me dando R$1.000 por mês, então tá, vou continuar plantando. Só que esse cavaleiro aqui tá falando assim, mas se a gente plantasse o dobro dos abacates, vamos tentar, sabe? Ele tá sempre querendo fazer alguma coisa mais ousada do que a gente está fazendo no dia a dia. Então eu sinto que por trás de uma fachada, vamos dizer assim, prática, bem estabelecida, tem aí uma vontade de se arriscar mais. Libra. Libra. Libra, você tirou a carta da força e também o Rei de Espadas. São duas cartas muito boas para a gente estar falando aqui sobre negócios. O Rei de Espadas é esse rei que sabe muito bem tomar as melhores decisões para a própria vida, para o próprio negócio, para os funcionários, né? Em relação à própria carreira. Por quê? Porque ele tem uma visão muito mais ampla do que está sendo mostrado do que a maioria das pessoas que às vezes está se apegando a um detalhezinho. E a carta da força também, ela traz essa autoconfiança da gente lutar por aquilo que a gente deseja, da gente se impor muitas vezes em alguns ambientes também, né? Então talvez hoje seja o dia em que você vai precisar rugir mais alto no seu ambiente de trabalho, assumir uma postura mais de liderança ou até tomar decisões um pouco difíceis, um pouco... que podem ser interpretadas como duras, mas que são pensando na força que isso pode trazer ou para você, para a sua posição no trabalho, ou então para o seu trabalho como um todo, tá? Escorpião. Escorpião. Não, muitas cartas, né? Muitas. Duas, ótimo. Olha só, Escorpião, tem uma energia aqui meio mimada, né? Uma energia de, mas isso aqui não tá legal, mas isso aqui eu queria que isso fosse mais bacana, e ao mesmo tempo uma energia também da gente não perceber que tem outras coisas acontecendo que poderiam ser justamente aquilo que a gente está esperando que essa situação dê, mas que ela não tem potencial para dar. E o 2 de paus é uma carta que fala, se você sente que você está, de alguma maneira, vibrando na estagnação, faça algo mais ousado, se arrisque um pouco mais, busque novidades fora daquilo que você está fazendo, né? Muitas vezes a gente não está enxergando, e com essas duas cartas juntas pode ser exatamente isso, a gente não está enxergando que o foco da gente está em algo que não está sendo exatamente aquilo que a gente gostaria, né? E aí a gente meio que fica se alimentando sempre de uma frustração, porque aquilo já não dá para a gente o prazer que daria antes, sendo que
existem oportunidades e existe também um chamado para que a gente se arrisque um pouco mais para ter algo que nos dê mais empolgação, tá? É isso, Escorpião. Sagitário. Sagitário. Sagitário, você tirou aqui o Pajem de Paus. Esse Pajem que é um Pajem extremamente criativo, que é muito curioso e que está sempre tentando melhorar aquilo que faz ou aquilo que acabou de aprender. É um Pajem apaixonado, ousado, que tem muito interesse em fazer coisas que ainda não fez, né? Então, para o dia de hoje, que a gente está pensando em trabalho, em valorizar o nosso próprio trabalho, ou até pensando por que o trabalho da gente não está dando o resultado que a gente gostaria que tivesse, eu sinto que quanto mais você se permitir experimentar coisas novas, melhor para você, sabe? Porque essa é uma energia de estar sempre meio que na vanguarda das coisas, testando aquilo que acabou de sair, entendeu? É tipo, tem até uma expressão para essa que é early adopter, que é a pessoa que adota alguma coisa ou experimenta alguma coisa muito antes das outras. Então isso é uma vantagem que você tem, de às vezes ver uma tendência antes que as outras pessoas vejam e o negócio vira aquela modinha, entendeu? Então eu sinto que essa é uma grande força para você, Sagita. Aproveita, beleza? Capricórnio, vamos lá, Capricas do meu Brasil. Vocês que entendem muito bem, muitíssimo bem, a energia do Cavaleiro de Ouros, não é verdade? O que tem para Capricórnio? Não. Nossa, quantas cartas, Caprica! Eu vou desconsiderar porque vieram tipo 6 cartas aqui, é muita coisa, tá? Vou pedir aqui pro tarô muito gentilmente que faça um resumo, 1, 2 cartas, um resuminho de tudo isso que apareceu. Eu nem prestei atenção nas cartas que caíram, tá? Eu nem posso dizer o que foi. Vou pegar esse aqui também. Adoro. Olha só, nossa, maravilha, completou. Olha a energia de vocês aqui, que coisa maravilhosa. Vocês sabem, Pajem de Ouros e o 7 de Ouros, que o resultado o resultado do trabalho depende do quanto a gente se aplica nele, depende do tanto que a gente está disposto a trabalhar todos os dias, aprender todos os dias, muitas vezes se colocando até numa posição de aprendiz em algumas coisas. Porque não, é humildade. Eu sinto esse Pajem muito humilde, no sentido de falar assim, olha, não sei como é que faz isso, mas quero aprender. E a partir do momento que eu aprender, eu vou colocar toda a minha energia para fazer isso o melhor que eu puder. Então, assim, hoje, pra mim, essas 2 cartas são meio tipo assim, tá de parabéns, viu, Capricórnio? Porque acho que ninguém precisa ensinar pra você como funciona trabalhar, como funciona ir atrás do próprio sonho, tá? Porque é como se fosse assim, você sabe muito bem fazer isso, sabe se colocar nesse papel de todos os dias eu levanto com a empolgação de investir no meu sonho, porque eu sei que se eu continuar colocando a energia no meu trabalho, como eu coloco todo dia, me dedicando a melhorar, não tem como errar. A coisa vai dar certo. Beleza? Agora a gente vai para Aquário. Aquário. Opa, já caiu. Então, Aquário, caiu aqui a carta da apatia, né? O 4 de copas muitas vezes é aquela carta que fala assim, olha, sabe qual que é o seu maior empecilho? Você. Você, porque assim, é a gente muitas vezes focar
no que é negativo, naquilo que não deu certo, ao invés de olhar as muitas oportunidades que estão se abrindo para a gente todos os dias. É muitas vezes também a gente reclamar daquilo que a gente já tem, o que é o contrário da abundância, né? Então, eu sinto aqui que tem uma energia de mimo, sabe? De criança mimada, às vezes, olhando as coisas sem valorizar aquilo que você tem, mas ao mesmo tempo também sem se abrir para procurar outras coisas fora daquilo que não está te dando satisfação. Então isso aqui pode se manifestar tipo, não, eu odeio o meu trabalho, mas eu também não faço nada para sair dele. Eu também não olho, por exemplo, na internet para ver se tem uma outra chance para mim. Eu não procuro, não mando um currículo, eu prefiro ficar aqui todo santo dia reclamando do que eu preciso fazer. Ai, desculpa, mas foi isso, tá? Peixes. Peixes. Ah, peixes, olha aqui, quanta decepção com coisas que não deram certo, né? E eu tô sentindo, a hora que eu abri essa carta, eu senti forte aqui no meu coração também, né? Porque eu tenho ascendente peixes aqui. É muitas vezes a gente ficar realmente para baixo, porque a gente não vê o resultado que a gente gostaria, ou porque às vezes as pessoas decepcionam a gente, porque a gente coloca muito do nosso valor na mão de outras pessoas, né? E quem trabalha com a internet está muito sujeito a isso mesmo, porque a gente vive de like, de inscrição, de visualização. Então isso realmente pode ser bastante perturbador e bastante desanimador, né? Então, eu estou sentindo que hoje talvez seja um dia para você olhar para aquilo que não está dando certo no seu trabalho e tentar superar, tentar buscar uma solução, entender por que não está dando certo. Se você não consegue entender também, simplesmente buscar uma outra alternativa. Nem sempre a gente consegue entender por que as coisas não estão funcionando. Nem sempre, tá? Mas eu sinto que esse 3 de espadas aqui tá falando de uma grande decepção, tá falando de algumas coisas que talvez não estejam saindo como você gostaria, mas ao mesmo tempo também tá falando, ó, faz parte, segue em frente, tá? É isso. Vamos finalizar agora com os anjos e ancestrais. Vamos pegar aqui 3 conselhos, vai? 3 conselhinhos pra gente. 2, 3. Ai, 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 ai. Ó. As 2 primeiras cartas que saíram foi uma carta do tambor e a carta do guardião do fogo. A carta do tambor que fala sonhe e viaje, né? Essa carta que está sempre falando pra gente buscar nos nossos momentos de meditação a resposta que a gente não consegue, às vezes, quando a gente está tentando racionalizar alguma coisa. A outra carta que veio é a carta do Guardião do Fogo, que fala para a gente iniciar as nossas paixões, para a gente investir naquilo que é o de mais criativo que a gente tem, né? Para a gente tirar os nossos planos da gaveta, não adiar mais um dia sequer, colocar eles em prática, tá? E o grande mestre que fala pra gente aprender com as lições espirituais. Então também aprender, por exemplo, no meu caso, com os fracassos e como muitas vezes a gente não agrada a todo mundo, não é verdade? Então tem aqui 3 cartas bem bacanas falando que é um momento da gente olhar para aquilo que tá parado, vamos dizer assim, ou que não está saindo exatamente como a gente gostaria nos nossos trabalhos, e aprender com essas lições, porque muitas vezes esses percalços, essas coisas que dão errado, essa debandada de inscritos é justamente uma lição disfarçada. Estou investindo nisso, estou acreditando nisso pro dia de hoje, tá bom? Beijos, até amanhã.